Muito bem, vamos seguir o nosso estudo que estamos fazendo na segunda carta de Pedro. No capítulo 2, estamos falando sobre os falsos profetas, falsos mestres que atacam a igreja. Homens movidos pelas suas paixões, pelos seus interesses, pelas suas ambições, falando de si mesmo, muitas vezes usando as escrituras fora de contexto, interpretando a seu bel prazer e colocando muitos fora da vontade do Senhor através dos seus ensinamentos falsos. Temos orientado e estudado aqui sobre o que Pedro fala para aqueles cristãos que estavam vivendo isso e observado como nos nossos dias ainda são frequentes a presença de tais falsos mestres, falsos ensinadores. Precisamos estar atentos quanto a isso e cientes do que o próprio Pedro diz aqui, que o Senhor trará juízo sobre essas pessoas. O último estudo que fizemos, paramos no versículo 3, onde Pedro lembra que o juízo virá. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Deus zela pela sua palavra, Deus zela pelo seu povo, Deus zela pela sua igreja. E nós precisamos estar atentos. E Pedro, além de anunciar a destruição certa desses falsos mestres, ele, para reforçar a ideia, ele também exemplificou isso. E aí a gente começa a olhar aqui na própria carta de Pedro que argumentos Pedro usou para falar sobre essa repentina destruição dos falsos profetas. Em primeiro lugar, Pedro faz menção dos anjos. Olha o versículo 4 do capítulo 2 de 2 Pedro. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. É importante trazer aqui o que Pedro lembra nesse versículo 4. Houve uma rebelião no céu e uma queda no mundo angelical. Depois, se você quiser ler, Isaías 14, versículos de 12 a 15, e também Ezequiel 28, de 11 a 19. Relata essa história. E o anjo de luz que foi lançado à terra transformou-se em Satanás, que arrastou consigo 1/3 dos anjos. Apocalipse 12 e versículo 4. E esses anjos que foram arrastados por Satanás se tornaram os demônios, os quais foram precipitados no inferno, um lugar de trevas, aonde aguardam o juízo de Deus. A palavra inferno aqui é a tradução de um vocábulo grego, tártaro. Essa palavra só aparece nesse ponto, aqui no Novo Testamento. Em todo o Novo Testamento só aparece aqui. Na mitologia grega, Tártaro era o lugar de castigo para os espíritos falecidos, aqueles muito ímpios, né? Especialmente os deuses rebeldes, como Tântalo. Isso na mitologia grega, não é? Assim como Paulo podia citar um versículo apropriado, em Atos 17 e 28, Pedro também faz uso da linguagem figurada, né, homérica aqui nesse texto também, ao falar sobre o abismo de trevas, né, o Tártaro. Os anjos perversos, eles continuam no inferno aguardando o julgamento de Deus, diz o escritor Kistemaker. Isso não significa que eles serão libertados no dia do julgamento, porque estão aguardando o juízo. Não quer dizer isso. Eles não vão ser. Mas as evidências continuam sendo coletadas, de modo que Deus vai proferir um veredito naquele dia temível. Como o Apocalipse 20:10 relata, eles serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. O argumento de Pedro aqui, ele vai do maior
para o menor. Ele diz: se Deus não poupou os anjos que estavam em glória no céu e os lançou ao inferno, não punirá os mestres que insistem em fazer o povo desviar? Essa pergunta que Pedro faz é aquela pergunta que já traz consigo a resposta, né? Alguns estudiosos, muitas vezes, afirmam equivocadamente que esses anjos que pecaram são uma referência aos filhos de Deus que se casaram com as filhas dos homens, conforme relata em Gênesis 6. Mas essa interpretação, a interpretação mais plausível do texto, é que os filhos de Deus são a referência à descendência de Sete e as filhas dos homens uma referência à descendência de Caim. Porque eu já vi algumas pessoas dizendo que não, isso eram anjos. Não, anjos não procriam. Anjos não são uma raça, não se multiplicam. E Jesus deixou isso muito claro em Mateus 22:30, quando Jesus disse que no céu seremos como anjos, não casaremos nem se dão em casamento. Isso está muito claro lá em Mateus 22:30. Só uma observação para a gente entender esse aspecto sobre os anjos. Mas seguindo aqui, versículo 5, ele segue dizendo: Deus julgou o mundo no pré-diluviano. Olha o que diz: e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Pedro aqui apresenta um segundo exemplo de juízo de Deus, né? Ele julgou aquela perversa geração antediluviana, você conhece a história do dilúvio, inundando toda a terra ao mesmo tempo. Mas naquela ocasião, Deus poupou Noé e a sua família. Aqui nesse segundo exemplo, Pedro vai retratando a desobediência dos perversos e a salvação dos justos. O argumento de Pedro, a gente poderia resumir assim: se Deus não poupou anjos e homens, iria poupar os falsos mestres? Pedro nesse texto está falando, e a gente não pode perder isso de vista para não fugir do contexto, Pedro está falando daqueles falsos mestres, e ele está falando: Deus vai trazer julgamento para eles. Se Deus não poupou anjos, se Deus não poupou os homens no passado, ele não vai poupar hoje esses falsos mestres. O julgamento justo é uma necessidade imperativa do próprio caráter de Deus. Deus é justo no seu julgamento. Se o bem não fosse recompensado e o mal não fosse punido, a santidade e a justiça de Deus estariam manchadas, né? E aí ele segue ainda no versículo 6, lembrando do julgamento de Sodoma e Gomorra, né? E reduzindo a cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou-as a ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiedosamente. Sodoma e Gomorra, você sabe, eram cidades violentas, pervertidas sexualmente. Gênesis 13:13, Gênesis 19, versículos 4 e 5, lá na carta de Judas, no capítulo 7, o pecado dessa cidade subiu a Deus e ele enviou então anjos para exercer o juízo divino sobre essa cidade. O ensino e o comportamento desses falsos sempre acabam produzindo sofrimento e desastre. Precisamos lembrar disso, seja nos dias de Ló, sejam nos dias de Pedro, sejam nos nossos dias. O diabo, com a sua astúcia, ele tenta induzir os homens em duas direções, né? Primeiro, sussurrando em seus ouvidos que o pecado é inofensivo, e depois sugerindo que o pecado ficará impune. Mas pecado é mal. O pecado é pior do que o sofrimento mais trágico, pior do que a própria morte. Porque nem o sofrimento nem a morte pode afastar os homens de Deus, mas o pecado afasta o homem de Deus. Nesse tempo e por toda a eternidade, o pecado jamais ficará impune. Sabemos disso. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Mas para terminar o nosso estudo aqui de hoje, eu quero lembrar: Deus livra os piedosos. O versículo 7 até o versículo 9, e livrou o justo Jó, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados,
Porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles, e porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos. Pedro já havia falado, do livramento de Noé e da sua família, e agora fala mais com detalhes sobre o livramento de Ló, como exemplo do livramento que Deus dará ao seu povo quando visitar a terra com juízo, aquele juízo vingador dos falsos mestres. Então, meus amados irmãos, tanto Noé como Ló são chamados de justos. A Noé Deus poupou, a Ló Deus livrou, e nós precisamos entender: o Senhor, Ele livra os piedosos. Em dias tão difíceis, em dias de tanta coisa acontecendo ao nosso redor, que nós possamos descansar na justiça, no cuidado e no livramento de Deus. Deus sabe livrar da provação os piedosos. Deus nunca permite que nós sejamos provados além das nossas forças. Sabe, Deus cuida que nós possamos perseverar firmes. É tanta bagunça, é tanta coisa, é tantos ensinos falsos, é tantas coisas acontecendo no meio religioso. Mas que nós possamos permanecer firmes, sabendo que Deus julga os injustos, como diz o versículo 9, e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Aqueles hoje que fazem chacota do juízo divino, um dia vão ter que experimentar. Esse dia já está marcado. É o grande dia do juízo, mas Deus livra os justos. E Deus nos abençoe.